Olá pessoal, como vocês estão? Bem-vindos a mais um EBD de quarentena. E hoje nós vamos estudar sobre Provérbios capítulo 8. A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos ela se coloca. Ao lado das portas, à entrada da cidade. Portas adentro, ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo. A todos levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência, e vocês tolos tenham bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento são todas claras, e retas para os que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução à prata, e o conhecimento ao ouro puro. Pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência, e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato. A mim pertence o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam, e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo seus tesouros. O Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Foi formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem as colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou, e a humanidade me dava alegria. Ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. E qual seria o objetivo desse provérbio? Primeiramente, o grande objetivo é mostrar como a sabedoria serviu grandemente ao Senhor e até mesmo os homens. E você pode se perguntar, a quem Salomão se refere quando ele usa o pronome pessoal mim, como se fosse a sabedoria falando? Então é bom você lembrar que a sabedoria em Provérbios 8 é a personificação de uma mulher. E nós vemos que Salomão insiste nessa forma literária de personificar a sabedoria para fazer com que ela seja mais desejável e mais pessoal possível. Da mesma maneira que nós fazemos com outras expressões, como, por exemplo, a mãe natureza. O que nós temos aqui, então, é um provérbio relacionado à ciência política. Príncipes, nobres, juízes, ou trazendo para os nossos dias de hoje, governantes, presidentes, precisam de sabedoria para exercer melhor suas responsabilidades. E no provérbio 15, diz assim, por mim reinam os reis, os príncipes ordenam justiça. Não está querendo dizer que todo juiz, todo rei, todo governante, todo príncipe, todo presidente, ele é sábio. Então as lições práticas desse versículo, desse capítulo C, são as que governantes com sabedoria reinarão bem, governarão bem. E governantes que não têm sabedoria não exercerão bem suas responsabilidades. Esse provérbio é teórico e prático, e não histórico literal. O que significa que, na verdade, nem todos os governantes são sábios. Na verdade, a maioria deles não é. Nós vemos muitas decisões no legislativo, no executivo, que são completamente absurdas, completamente fora do bom senso mais simples que existe e com certeza sem nenhuma sabedoria na decisão.
E esse provérbio ressalta que realmente todos os cargos públicos eles exigem essa busca pela sabedoria. Até mesmo quando Jetro diz para Moisés: E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Lá em Êxodo 18, 21. E também Josafá ordenou aos levitas lá em 2 Crônicas, dizendo o seguinte: Assim andai no temor do Senhor com fidelidade e com o coração inteiro. Então nós vemos o que seria um resumo de uma sabedoria. O que seria sabedoria? Colocando de uma forma simples, é o poder de um julgamento correto. Isso quer dizer que somente cristãos, governantes cristãos, podem ser grandes líderes e representantes nobres? Com certeza, absolutamente. Nós vemos na Bíblia o exemplo de Davi, que seguiu as ordens de Deus, era um cristão veemente, era segundo o coração de Deus, e para onde ele levou Israel, como ele foi um grande líder. E trazendo para os dias de hoje, nós podemos, não tão atualmente, né, mas nós podemos ver, por exemplo, na história da Revolução Americana, nós vemos muita diferença entre, por exemplo, a Constituição e a Declaração de Independência. Quem escreveu a Declaração de Independência foi Benjamin Franklin, e ele bebia muito da fonte do iluminismo, o que contrapõe muitas coisas do cristianismo, da ideia cristã. E na Constituição, ela foi escrita principalmente pelos fundadores dos Estados Unidos, cristãos, protestantes, de igrejas presbiterianas e conservadoras. E nós vemos aqui a sabedoria contando essa história de como ela foi boa, como ela foi importante para o Senhor na concepção do mundo e como ela já existiu antes de tudo, e junto com Deus ela participou da criação do mundo, da criação do homem, e ela mesma diz no versículo que ela era o seu arquiteto. Então ela foi muito importante para Deus, ela foi muito importante para vários homens durante a história, vários governantes grandes e nobres, e ele tem focado muito, esse provérbio tem focado muito em governantes. E eu pergunto para você, é uma coisa tão importante que auxiliou Deus e que esse provérbio foca tanto para os governantes buscarem a sabedoria para exercer as suas posições de liderança com responsabilidade? Eu pergunto a você, não seria também uma prioridade você buscar essa sabedoria para exercer suas responsabilidades com sabedoria também? Todos nós temos um nível de responsabilidade sobre alguma coisa. Pais e mães, filhos também têm suas responsabilidades, empregados, empregadores. Então todos nós devemos buscar essa sabedoria para que sejamos abençoados por Deus, para que não caiamos facilmente, para que possamos trazer mais prosperidade e paz para o nosso meio onde nós estamos envolvidos, seja onde for, na escola, no trabalho e até mesmo na nossa própria casa. Eu acho muito interessante a gente cair nesse provérbio, Provérbios 8, bem nesse momento de crise, onde ele fala sobre os políticos praticamente, né, os governantes, os nobres e a sua relação com sabedoria, que leva diretamente ao exercício do seu poder com responsabilidade. E nós vemos muitas decisões ruins, algumas decisões talvez boas, mas só que é difícil nós encontrarmos um líder como nós tínhamos, por exemplo, no Antigo Testamento, nós tivemos vários. E até mesmo na época de Jesus, nós vemos que os reis não tementes a Deus cometeram erros gravíssimos, como crucificando o próprio Cristo. E o que nos resta agora fazer é orar por nossos governantes para que Deus os abençoe e os dê sabedoria e os dê discernimento para que eles possam buscar essa sabedoria, para que essa nação seja abençoada, para que o mundo possa sair dessa sem muitos efeitos colaterais, e que o Senhor nos abençoe e abençoe a nossa nação. Até mais.